Como lidar com ameaças de suicídio, com a perspectiva, a iminência de alguém cometer suicídio. Essa possibilidade geralmente se apresenta para alguns de nós, as pessoas muitas vezes chegam a conhecer ou conviver com alguém que se encontra nessa situação, nesse sentido de iminência ou na possibilidade, e a questão que fica para muitos é: será que essa pessoa de fato está na iminência? Será que essa pessoa que está comunicando que deseja cometer suicídio, ou comunicando que já não está se sentindo bem, que gostaria de sair desse mundo, que gostaria de desaparecer, será que essa pessoa está de alguma forma com ideação suicida? Para se pensar se existe ideação suicida, teríamos que investigar junto a essa pessoa como que ela está concebendo tudo isso. Porque existe uma gradação. No primeiro momento a pessoa não quer simplesmente estar, ela quer desaparecer, ela pode dizer que ela está com vontade de desaparecer, mas entre ter vontade de desaparecer ou ter vontade de morrer ou pensar em morrer e de fato ter um plano para isso, um plano específico, como vai ser exatamente, há uma diferença grande entre esses dois pontos. Isso inclusive me lembra uma frase de Mário Quintana, que era mais ou menos assim: quem nunca pensou em morrer não sabe o que é viver. Pensar em morrer muitas pessoas pensam, pensar em desaparecer, vontade de dormir e não acordar mais. Contudo, o planejamento já está num outro nível, se existe planejamento. Muitas vezes até a pessoa pode dizer que ela tem um plano, mas como é que é esse plano? Como que ela pretende fazer? E quando você questiona e você tenta saber exatamente como ela pretende fazer, em muitos casos a pessoa não tem um plano muito adequado, não tem um plano que está muito bem definido, muito bem claro, é o que se chama de ideação mais difusa. Tem-se, no primeiro momento, essa avaliação da ideação, o quanto que a ideação é estruturada ou não, o quanto que tem planejamento, e esse planejamento é estruturado ou difuso. E tem-se também, no caso, as pessoas que estão ameaçando, e claramente ameaçando, claramente dizendo que vão cometer, e como é essa ameaça, como é que ela se estrutura. Sim, obviamente, algumas pessoas vão abusar desse tipo de comunicação. A ameaça pode começar a funcionar como uma chantagem para conseguir fazer com que o outro se comporte da maneira que a pessoa deseja, assim como também os dados, a epidemiologia acerca de suicídio nos informa que alguém ameaçando, alguém dizendo que vai cometer, não quer dizer que não vai cometer, como o senso comum muitas vezes acredita a partir daquele tipo de jargão onde se afirma que quem ladra não morde. Não dá também para se afirmar esse tipo de coisa, porque as ameaças em muitos casos existem, em muitos casos as pessoas ameaçam muitas vezes e cometem, chegam a completar um suicídio. Então não é o que a epidemiologia mostra, o que o senso comum muitas vezes aponta. Contudo, eu diria que existem dois perigos na relação com quem está ameaçando. O primeiro perigo é ficar refém das chantagens, se houver chantagens. E esse é um extremo, se ficar refém. O outro extremo é desafiar a pessoa, é afirmar que cão que ladra não morde, não aguento mais, então faça o que você quiser, vai lá, se mata. Esse tipo de fala também pode ser muito prejudicial, porque de fato a pessoa pode nesse momento corresponder ao que você está ordenando ou está dizendo que é para ela fazer, e sair da chantagem e cometer um suicídio completo. Então temos que evitar aí os dois extremos e tentar andar um pouco em cima da navalha. E é difícil mesmo, é muito difícil, muito delicado. Não é nada fácil lidar com esse tipo de situação, principalmente para quem não tem conhecimento técnico, para quem não é psicólogo, não tem experiência de manejo desse tipo de situação. Contudo, o caminho do meio aí é mais ou menos esse: nem ser refém e nem desafiar. E como não ficar refém? E essa é a questão que fica para muitas pessoas: como não ficar refém? Como fazer? Porque a pessoa, de alguma forma, está querendo algumas coisas e aquilo que ela quer, e a gente percebe que se aquilo não for realizado, ela vai, ou ela diz que vai cometer suicídio. Lembro de um paciente em consultório, há um bom tempo atrás, relatando que estava nesse tipo de contexto, nesse tipo de interação com a filha, e a filha adolescente, e ela chegou a ameaçar, e ela queria que algumas providências fossem tomadas, ela queria que algumas coisas fossem feitas, que as pessoas fizessem o que ela queria, e se não fosse feito, ela dizia que iria cometer suicídio. E me lembro muito bem do que esse pai falou para ela, eu acho que até de modo acertado, relativamente bem acertado. Ele olhou para ela e falou: não estamos falando disso. Ele separou as coisas: não estou falando disso. Ele tentou trazer ela de volta para o debate que ele estava tendo com ela,
acerca da tentativa deles entrarem num acordo, de ter um relacionamento melhor, dela fazer um esforço. Ele não abandonou, ele não deixou de lado, ele continuou companheiro, ele continuou focado na tentativa de mudança da interação, mudança para formas mais adequadas. Ela não estava interagindo de forma muito adequada com a família, ela estava em muitos casos abusando das relações, tendo uma relação um pouco abusiva com as pessoas, e ele separou, ele conseguiu separar. Ele falou, não estou falando disso. Quando ela entrou com a questão das ameaças, com a fala de ameaça de suicídio. Não estou falando disso, não é disso que eu estou falando agora, eu estou falando disso. E conseguiu trazê-la de volta e conseguiram continuar conversando com foco acerca das interações, de como as interações, no caso, as interações que ela vinha tendo, estavam um pouco abusivas e aquilo era necessário que fosse alterado. Achei que foi interessante esse momento em que ele conseguiu separar as coisas e conseguiu dar mais foco. Então, há momentos em que de fato nós vamos conseguir fazer isso. Há momentos em que vamos correr um risco enorme, o risco da pessoa vir a ter uma tentativa real, concreta, sólida até. Contudo, há situações em que de fato não há o que fazer a não ser não se tornar refém. Não estou dizendo nem de se tornar, porque se tornar refém é muito complicado, se cria um patamar de relacionamento muito abusivo e que eu acho que pode até implicar numa crescente de abuso, e aí a coisa pode inclusive se agravar ainda mais. Lembro-me também de mais de 20, há cerca de 30 anos atrás, uma situação em família em que uma pessoa de minha família estava tendo relações também um pouco abusivas com a família. Era alguém que se manifestava sempre com muita autorreferência, pessoa que estava muito egocentrada, e nesse egocentrismo, nessa autorreferência, muitas vezes praticava chantagens, controlava, manipulava as outras pessoas. Em um determinado momento, com família reunida e tudo, essa pessoa chegou, diante de toda a família, estava tendo uma interação difícil com a família e chegou a pegar uma arma e colocar na cabeça, na frente de todas as pessoas, e dizer que iria cometer suicídio. Contudo, a maior parte da família, a família quase que como um todo, teve uma atitude que não foi uma atitude, eu diria, das mais acertadas, talvez, mas eu não sei qual seria a melhor atitude naquela situação, mas me parece que foi a melhor possível dentro daquele contexto, um contexto um pouco difícil, um contexto um pouco desesperador, que foi a atitude de simplesmente se sair dali. A família saiu dali. Assim que esse sujeito pegou a arma e colocou na cabeça, todo mundo saiu do ambiente, todo mundo se retirou em silêncio. Ninguém manteve aquele contexto, aquele nível de interação turbulenta com a pessoa, ninguém continuou ali batendo boca com ela nem nada, simplesmente saíram. E não era isso exatamente que a pessoa queria, não queria que todo mundo saísse ou coisa parecida. Aquela pessoa queria continuar manipulando, queria continuar conseguindo o que ela sempre conseguia, sempre conseguiu o que queria, com uma série de chantagens, de vitimização, de comportamentos agressivos, extremados, e nesse dia não houve nada, não houve retorno, não houve consequência gratificante para essa pessoa, não houve consequência que fosse de encontro aos desejos dela, porque a família simplesmente toda se retirou, correndo, obviamente, o risco dela ali cometer o suicídio. Mas dentro de um contexto tão extremo e tão desesperador, parece-me até hoje que foi, feliz ou infelizmente, a atitude mais adequada. Eu digo até que felizmente, porque não houve nada, essa pessoa não cometeu esse ato de violência contra si mesmo, contra a própria vida. Então, o recado de hoje é esse. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.